Depois de realizarmos a análise exploratória dos microdados do Enem de 2009 até 2021, vamos pegar as ideias utilizadas anteriormente nessa análise, vamos organizar em um relatório paginado, pegando as médias de matemática e de linguagens, e vamos observar sobre a ótica do gênero, do estado, da faixa etária e da etnia. Então, para você que não me conhece, eu sou Alan Vieira, eu sou engenheiro de telecomunicações e estou fazendo transição de carreira para ciência de dados. Vamos dar uma olhada num passo a passo que nós temos que realizar antes de construirmos o relatório propriamente dito. Então, esse aqui é o caminho que a gente vai fazer. Antes da gente carregar os dados no Power BI para a gente começar a fazer o dashboard, a gente tem que fazer umas transformações nos dados para ficar adequado para funcionar lá. Eu optei por fazer as transformações, podia fazer pelo Power BI, mas demora demais. Aí eu peguei todas as transformações e fiz direto no Python. Então, primeiro eu carreguei os dados, eu carreguei só as colunas de interesse, só o que eu tinha interesse em fazer, em utilizar. Então foi essa daqui, o primeiro passo. Foi carregar as colunas do nosso dataset, né, com o dataset que tem a união de todos os dados a união de todos os microdados do Enem desde 2009 até 2021. Então a gente começa carregando aqui. Eu carreguei o ano, a faixa etária, o sexo, a unidade federativa da escola, a nota de linguagens, a nota de matemática e a coluna cor-raça. Depois disso, a gente começa a fazer as transformações, depois de carregar. Então, a gente transforma a coluna ano de inteiro para data time, porque a gente precisa desse formato para funcionar a barrinha que passa os anos no mapa, para a gente ver as mudanças das notas de acordo com o estado. Aí a gente vai precisar que ele fique nesse formato aqui. Depois a gente transforma a coluna faixa etária dos valores inteiros de 1 até 20 numa legenda de -7 até mais 70. Depois a gente transforma a coluna da unidade federativa de só a sigla do estado para nome do estado com a sigla, para funcionar no mapa que a gente usa com a barra da passagem do tempo aqui, da passagem do ano. Depois a gente vai transformar a coluna raça, a coluna cor-raça, que está em ponto flutuante, a gente vai transformar também numa legenda. NA, branca, preta, parda, amarela e indígena. Depois a gente vai transformar, agora a gente vai criar uma tabela pivotante com a faixa etária, com o ano, a faixa etária e a nota de matemática, a média de matemática. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com linguagem, a gente vai pegar e vai fazer um pivô do ano com a faixa etária, e no cruzamento dessas informações a gente tem a média de linguagens, que vai ficar assim. Aqui, ó, essa tabela pivotante, a gente tem a faixa etária e a gente tem o ano. Aí, cruzando as informações, a gente tem a média. Aí, depois a gente passa isso para o mapa de calor, que a gente consegue ver a evolução das médias ao longo dos anos e passando pelas faixas etárias. Beleza. Agora a gente vai olhar o código no VS Code. Então a gente está no VS Code. No VS Code a gente vai dar uma olhada no código que rendeu as transformações. Então primeiro a gente carrega as bibliotecas, que a gente vai utilizar pandas, GeoPandas, para poder a gente trabalhar com o nome e a sigla da unidade federativa, e o JSON, que trabalha também com GeoPandas.
Então a gente carregou as colunas de interesse, que é a coluna do ano, a faixa etária, o sexo, a unidade federativa da escola, a nota de matemática e a nota de linguagem e a tabela não, a coluna cor raça. Depois a gente carregar, a gente dá uma olhadinha aqui no head, só para ver, carregado. Aí agora a gente, como sempre, né, a gente dá uma olhada no display, que a gente consegue ver as 5 primeiras e as 5 últimas, só para dar uma olhada nos dados. Quantidade de colunas e a quantidade de linhas, 7 colunas, um montão de linhas. A gente roda um info para a gente ter uma ideia do tipo das colunas, dos dados. Então a gente começa inicialmente, tá vendo? O ano ele está inteiro, o sexo está em texto e a unidade federativa também. Mas a gente vai mudar aqui cor raça para também object, também vai ser texto, ela está em ponto flutuante. Aqui a gente dá uma olhada nos dados nulos. Aí a gente conseguiu. A gente vai trabalhar assim mesmo, não sem mudar nada, mesmo com bastante dado ausente aqui da unidade federativa e alguns do sexo também. Só para a gente ter uma ideia. A gente usa um Describable para a gente ter uma ideia da estatística, só mais ou menos. Isso não vai interessar muito para a gente nesse momento, não. Então vamos à transformação aqui dos dados. A gente já começa convertendo o ano em data time, ela de inteiro para data time. Só roda o count aqui para a gente dar uma olhada no ano, como é que ele ficou. Aqui tá mês, aqui tá o dia, mês e ano, mas a gente só vai olhar o ano, a gente só vai trabalhar um ano. Porque o formato fica assim, não tem jeito, ele não fica sem o dia e o mês. Então a gente roda um info de novo e vê que o ano mudou para data time. Faixa etária, a gente não vai usar esse padrão, vai usar esse aqui de baixo. Que a gente vai mudar os números de 1 a 20 para essa legenda aqui, menos 17 e mais 70. A gente vai roda um count aqui também para a gente ver como é que ficou. Tudo modificado. A gente rodou um count aqui só para saber como é que estava a unidade federativa e só a sigla. Aí a gente quer chegar nessa, ficar com o nome e a sigla. É por isso a gente usou o GEL, né? A gente usou o GeoPandas para a gente conseguir rodar isso aqui. Com isso, a gente chega nesse formato aqui que está mostrando a unidade federativa e o estado. Fiz um códigozinho aqui só para poder ele deixar para mim quase pronto para eu colar aqui. Aqui tem a transformação, que é em sigla para nome e sigla. Rodei o count para ver como é que ficou. Cor raça estava em ponto flutuante, aí a gente transforma nessa legenda. Virou a legenda, rodou o count de novo para ver a legenda. O info, último info. Data time no ano. A faixa etária está em object. E unidade federativa também já estava em object aí. Cor raça está em object, que é texto. Um pouco de estatística aqui, para a gente ver. Aí agora a gente criou a tabela pivotante e salvou ela em um CSV. A tabela de matemática e a tabela de linguagem, em 2 CSVs. Agora a gente vai ver como é que tudo isso fica no Power BI. O que eu fiz primeiro? Eu criei esse home aqui, essa capinha para ficar mais interessante. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uns links aqui, a gente tem uma guiazinha aqui que vai mandar
que vai facilitar na nossa navegação para as visões aqui. Então, depois disso daqui, depois disso a gente começa a navegação. Ele tá aí. Então o que que a gente tem aqui? A gente tem o menu, que a gente passa a navegação, volta para o home, a gente passa para visão de gênero, para visão por etnia, visão por faixa etária, visão por estado, a média de matemática, por estado, a média de linguagens. Então o que que a gente tem aqui? A gente tem a média de linguagem feminino, a média de linguagem masculina, a média de matemática feminina, a média de matemática masculino, e a gente tem a média de inscrições. A gente consegue observar aqui que as inscrições, a maioria é feminina, todos os anos. A gente consegue ver que a linha contínua aqui de linguagem, masculino e feminino, estão em paralelo juntinho aqui, e crescendo, estão num crescendo. A gente vê que matemática já é diferente. Matemática já tem um distanciamento em paralelo crescendo. Tem uma tendência de crescimento aqui, mas está em paralelo. As médias aqui, como é que foi construído? Então aqui a gente tem o DAX, onde a gente usou um calculate e pegou média de linguagens e isolou somente o feminino. O masculino é a mesma coisa. A gente pega a média de linguagens e a média está onde? A média está aqui, ó, média de matemática, ó. Aqui é a média de matemática. Média de matemática. Pegou uma média geral, só que a gente, quando aplicou aqui dentro, a gente pegou a média geral e isolou o feminino e depois isolou o masculino. A mesma coisa a gente faz em linguagem, a mesma coisa a gente faz em matemática. E a média de inscrição, a gente pega a média geral e isolou as inscrições femininas. E aqui a gente isola as masculinas. Então agora no etnia. No etnia, só para a gente ter uma ideia, aqui a gente tem a média geral, que a gente colocou só uma linha aqui. A gente consegue ver, ó, a cor parda é que aparece mais nas inscrições de todos os anos. A branca vem depois. Aí a gente consegue ver também aqui, ó, desenvolvimento da cor também. A gente consegue ver que a branca fica na frente, ó. Agora que vem a parte da tabela pivotante. Depois que a gente carrega a tabela pivotante, a gente não trabalha com esse CSV aqui. A gente vai trabalhar com o de linguagens e o de matemática, as médias. Então a gente carrega o todo e depois a gente vai montando esse mapa de calor. Esse mapa de calor, ele é um visual aqui que a gente carrega ele do novo. A gente pega ele aqui e carrega obter mais visuais. E a gente carrega esse mapa de calor aqui, o Table Hair Map. A gente carrega ele e ele funciona assim. Você bota o ano aqui e vai colocando no Y. Na categoria você bota o ano e no Y você vai botando cada faixa na sequência, porque ele vai preenchendo a linha, vai preenchendo cada linha. Você vai botando as faixas.
Assim, ó, como está mostrando aqui embaixo. Vai marcando faixa, 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 vai marcando uma a uma. Aí ele monta e fica assim aparecendo. Tem a legenda embaixo e o... Você tem a legenda e no cruzamento das informações, que aqui está o ano e aqui está aqui está o ano e aqui está a faixa etária, aí você consegue ver o valor, que seria a média. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de que no ano de 2015 aqui, ó, começa a faixa etária de 38, 40 aqui, na verdade 36 e 40, começa a ficar muito baixa. E a gente consegue ver também que o pessoal mais novo é que tem a faixa mais escura. Isso aqui em matemática, você consegue ver. Aqui em linguagens, a gente consegue ver que no ano de 2012, 2013, ele tem uma linha toda clara. E a gente consegue também ver uns certos isolamentos aqui, ó, tem um pouco mais de distribuição das faixas etárias aqui, diferente de matemática um pouquinho mais isolado. Mas a gente consegue ver umas clareiras aqui, consegue ver em 2019, 2010, bastante baixa aqui as notas de 56 a 60, essa faixa para cima. É interessante a gente ver pelo mapa de calor o desenvolvimento das médias de linguagem e de matemática. Agora a gente vai para o mapa. No mapa, aqui a gente consegue ver por ano o desenvolvimento dos estados. Os estados que tiveram maior pontuação na média. Aqui a gente vai ver de matemática. Então, tá aqui, ó, a gente isolou 2009. Essa barrinha aqui em cima, a gente faz ela usando a gente converte para ela funcionar, para essa barrinha aqui funcionar, a gente converte o ano. A gente converte o ano para aquilo que eu expliquei lá no início. A gente converte dia inteiro para data time. E aqui a gente manda ele aparecer somente o ano. Aí ele exibe o ano, aí a gente consegue fazer o isolamento aqui. A gente consegue isolar a visualização. 2009. A gente consegue, e aqui está amarrado também, né? Nessa visão aqui a gente consegue ver quem estava no início, os 5 primeiros, a gente consegue ver quem está acima da média. Aí a gente vai vendo, vai passando a barra. A gente consegue ver. Chegar aqui no último aqui, ó, 2021. A gente vê mudando a cor aqui, de onde ficou concentrado. Isso a gente consegue perceber que fica muito concentrado na região sudeste. As partes mais escuras. Agora a gente vai em linguagens parecido. A gente vai lá, ó, 2009, a gente vai passando, dá uma pulada aqui 2014. É isso aí, linguagens também, como é que ficou? Ficou bem interessante. Então era isso que eu tinha para mostrar aí. Era a organização da ideia da análise exploratória, onde nós pegamos e passeamos pelos dados e encontramos algumas informações. Então, com a organização dessa visão, desse passeio que a gente fez, de se andar nos dados, aqueles ajustes que a gente fez, aquelas transformações, aí a gente pega e explica isso num relatório paginado para ficar aquela organização da ideia. Outras pessoas poderiam ver outros fatores nesse relatório. Eu resolvi mostrar nesse relatório as médias de matemática e de linguagens por essas 4 visões, que seria a etnia, o gênero, a faixa etária e o estado. Aí assim eu concluo a
a minha visão em cima dos microdados do Enem de 2009 até 2021. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, muito obrigado. Fiquem na paz.